Bom, hoje a gente vai começar aí com um tema que é um pouquinho complicado aí, tanto para cuidador e tanto para familiar, né? As atribuições reais do cuidador de idosos, né? Tem familiar que acha que cuidador é empregado doméstico. E tem cuidador também que acha que não tem que fazer o seu trabalho, que é um pouco mais complicado. E o que vocês acham? Realmente, qual que é as atribuições do cuidador de idosos? O que é o trabalho do cuidador que a família precisa entender? Acho que primeiro as damas, né? Exatamente. Quanta honra. Obrigada pela palavra. É exatamente isso, Rodolfo. Veja bem, quando o cuidador é empoderado e sabe qual é a sua atribuição, então assim, ele nem vai fazer mais e nem menos, ele vai fazer o que tem que ser feito. E isso eu costumo falar assim, que deve ser conversado no primeiro momento que ele adentra naquela residência. No primeiro momento da entrevista mesmo, já deixa tudo certo, tudo combinado. Então, assim, olha, a minha atribuição enquanto cuidadora, que eu vou cuidar do seu ente querido, do seu familiar, eu cuido, e aí você começa a colocar a sua forma que você cuida, os custos que você tem, o que você vai agregar no seu atendimento. E então é isso. Então, você vai dizer a forma que você cuida, e aí o familiar, se quiser agregar alguma coisa, tipo... Olha, o meu pai, ele mora sozinho, por exemplo. Tem a comida que vai ficar pronta. Então, você tem a condição de ficar esquentando, colocar na mesa, depois lavar a louça, organizar o espaço. Eu acredito que tudo que é combinado é muito melhor, entendeu? Então, assim, esse primeiro momento, do primeiro contato, é a hora de deixar tudo bem claro. O que você vai fazer e o que você não vai fazer. Tá bom? Mas a cuidadora não faça nada que não seja sua atribuição e que vai lhe constranger. Tipo, fazer faxina, passear com o cachorro, fazer mercado. Não, isso daí realmente eu acho que está fora de cogitação. No meu ponto de vista, é no primeiro momento que você decide os papéis, né? Que o combinado não sai caro, né? Mas para quem está no mercado de trabalho, para quem convive o dia a dia, é um pouco mais difícil, né? Porque é aquele famoso, faz um favorzinho, você pode me ajudar, né? Você pode lavar a louça só hoje, né? E vira uma questão de costume. Que realmente a família acha que, se você faz uma vez para poder ajudar e você faz a segunda vez, a família já acha que é obrigação do cuidador. Uhum. Mas aí entra a parte do cuidador se impor também, de dizer, olha, isso daqui não é minha obrigação. A minha obrigação é está acompanhando o assistido. E assim, o cuidador tem que ter em mente sempre. Eu falo que o cuidador é quem demanda o seu plantão e o seu atendimento. Então, ele vai falar o seguinte, eu estou aqui para cuidar do seu pai ou da sua mãe, ou seja, ele qual for o seu assistido, e é o seguinte, eu vou estar do lado dele todo momento. Porque a partir do momento que eu ficar longe dele, seja lá fazendo qualquer outra atribuição. Nesse momento, ele pode levantar, cair, pode se engasgar. Então, assim, são tantas coisas que podem acontecer nesse meio tempo e, de uma certa forma, vai recair sobre a cuidadora. Porque, vão dizer, não tinha cuidadora, só que a cuidadora não estava fazendo o papel dela, estava fazendo outra atribuição que não é o papel dela. Então, essa conversa, essa conexão é muito importante no primeiro momento. É verdade, porque eu já passei por isso, viu? Eu já passei por isso de estar cuidando de um e ajudar para cuidar do outro. Quando você vai ver, já está no mercado, está ajudando a ir no banco. E quando você vai ver, você já está fugindo das suas atribuições. E depois vem a cobrança, né? Depois vem a cobrança de falar, ué, por que você não fez isso? Por que você esqueceu de avisar o medicamento que está faltando? Ou alguma coisa que precisa comprar? Por quê? Porque a nossa cabeça estava em outra coisa. Então, isso é muito ruim. Então, o cuidador realmente ele precisa entender qual que é o trabalho dele, né? Qual que é a importância dele dentro da casa e se impor dentro da casa também. Ele tem o risco, ele tem muito medo também de perder o trabalho, que é uma coisa que... Eu acho que quando os cuidadores fazem esse tipo de trabalho, porque eles têm medo de perder o trabalho, aquele plantão que, poxa, então quer dizer que se eu não fizer, vai ter outra cuidadora que vai fazer também, que é uma coisa que acontece muito. Querendo ou não, é uma coisa que acontece muito. Então, assim, é uma coisa de se pensar. Temos que entender os dois lados também. Tanto o lado do cuidador e do lado do familiar.
Sim, é por isso que eu falo sempre dessa conversa. Por exemplo, se tem um idoso que mora sozinho, de fato, você é quem vai ser responsável por a lista de medicamento. De repente ele precisa ir no banco fazer uma prova de vida, fazer um saque. Então, assim, isso daí você pode fazer, não tem problema nenhum. Você não sai para passear com ele na praça, sentar no banco de praça, então você ir até o banco com ele é normal. Você ir fazer essas companhias é normal. O que você não pode deixar acontecer é que fuja da normalidade, como eu falei. Ser faxineira, fazer comida para todo mundo, passar roupa de todo mundo, lavar roupa de todo mundo. Aí sim, aí é o fim da picada. Aqueles que se dispor a fazer isso, você não está se valorizando e está acabando com a categoria, que já é bem desvalorizada. Isso. Então, quando você, como eu falo, você é empoderada daquilo que você faz e fazendo da melhor forma, você não precisa ir se rebaixar para fazer essas coisas. Esse é o meu ponto de vista. Exatamente. E o que eu queria acrescentar uma coisa. Por que existe essa confusão, tá, de atribuições? A gente tem que pensar lá atrás, como é que surgiu a categoria, como é que surgiu a profissão de cuidador, né? A profissão surge porque, na realidade, existia, por exemplo, um empregado doméstico lá, a pessoa que trabalhava na casa, as famílias começaram a envelhecer, porque a gente tem um contexto atual que é de envelhecimento. Então, se você pega, por exemplo, na década de 40, a média de idade que as pessoas vinham a óbito era de 45 anos. Se você pega na década de 60, a gente está falando de 52 anos. Então, em um curto espaço de tempo, a população foi envelhecendo e a gente não se preparou nem um pouco para isso. Inclusive dentro do ambiente familiar. Quando a gente fala de não se preparar, não é só o Estado não preparou a estrutura da cidade para... Tudo bem, isso também não, tá? Só que, além disso, as pessoas não se prepararam financeiramente, psicologicamente, em termos de como eu acolho esse idoso no meu lar e eu cuido dele de forma adequada. E ninguém foi educado para isso. Então, nesse contexto, o empregado doméstico ele começou a fazer uma função dupla ali. Além de cuidar da casa, ele tinha que cuidar daquele idoso que morava naquele ambiente e que não tinha nenhum familiar que poderia ficar ali. O que é natural, as pessoas trabalham, enfim, cada um tem sua atribuição. O problema é que essa pessoa acabou não fazendo nem bem feito uma coisa nem outra, isso foi se adaptando ao longo do tempo, e aí chegamos então na profissão de cuidador, que é uma pessoa específica. Bom, precisa ter uma pessoa para cuidar desse idoso, que não fique com as funções domésticas e consiga se dedicar da forma como ele merece e ele precisa. O problema é que tem famílias que não têm condição financeira para ter esses dois tipos de profissional, então ainda tentam adaptar. Tem cuidadores que não dominam, assim, não se apropriam dessa realidade. Eu sou um cuidador e ainda estão muito presos em um contexto de domésticos, às vezes porque já vieram dessa profissão. Então tem cuidadores que antes eram diaristas e tal, e aí enxergaram no mercado de cuidador uma oportunidade. Então, entender esses contextos sem julgamento em relação a esses profissionais, acho que é muito importante, assim. Cada um sabe onde cala aperta. Então, falar assim, o cuidador não deve fazer tal coisa. Calma, foi o que a Silvia falou. Qual que é o contexto daquele ambiente? Com quem que o idoso reside? Né? E o combinado não sai caro. Então, todo esse alinhamento de expectativa ele precisa ser feito previamente. O cuidador particular vai alinhar com a família. O cuidador por agência vai alinhar com a agência. O que você espera de mim? O cuidador tem que perguntar. Eu nunca vi até hoje na Vivaz, numa entrevista que a gente faz com os profissionais ali, o profissional perguntar isso. O que você espera de mim? O que seria um sucesso no meu atendimento, no seu ponto de vista? É uma coisa que, até entrando no gancho que você está falando, mas assim, tem um risco, né? Hoje a família economiza pagando um pouquinho o valor a mais para a empregada, para ela poder fazer essa dupla jornada. Só que nesse tempo que a empregada está fazendo essa limpeza ou fazendo a alimentação, aonde está o idoso? O que ele está fazendo? E ainda mais se ele é acamado ou se é um paciente com Alzheimer, que quem cuidou do paciente com Alzheimer sabe a dificuldade que é. Porque tem que acompanhar o ritmo dele mesmo. Ele é acelerado, ele é ligado no 220 desde a hora que acorda até a hora que ele vai deitar. Então, o que ele está fazendo nessa hora? Então, assim... Aí se a empregada, no caso, deixa esse paciente cair, se machucar, aí vão questionar. E aí, você estava onde? Estava fazendo o quê naquela hora? Então, é uma situação que é de se pensar, né? Eu acho que não custa nada a família gastar um pouco mais, mas manter aquele idoso em segurança,
com bastante cuidados, porque, querendo ou não, é o amor da vida de alguém. Então, ela precisa ter esses cuidados, essa atenção especial. Então, a família precisa entender isso, mas nessa parte do cuidador, eu acho que falta muito mais ele ser bastante ativo de dizer, para o próprio familiar mesmo, dizer o que você está esperando. Ou depois de uma semana, o que você espera do meu plantão? O que você está achando do meu plantão? Pede feedback. Exatamente. Mas o que falta ainda é toda essa estrutura de alguém jogar para ele e falar assim, olha, você tem toda a liberdade do mundo para você fazer o seu trabalho. Né? Ainda mais quando o cuidador está há muito tempo na residência, ele acaba criando aquele vínculo com a família. Né? Ele pode chegar para a família e perguntar, falar, o que você está achando do meu trabalho? Meu trabalho é bom? É ruim? Eu estou errando alguma coisa? Porque é errando que se aprende. Não, ele pode não, ele tem que pedir esse feedback. Assim, eu acho que o profissional que está preocupado com o crescimento de carreira, em se desenvolver, em agregar valor para aquela família naquele contexto, ele tem que estar preocupado com o desempenho dele e se ele está agradando, se está alinhado com o que a família espera dele.